Olá, bom dia! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Igreja em Saída. Que alegria levar até a sua casa as principais notícias da igreja e, claro, ter mais uma vez a sua companhia. Então vamos juntos a mais um programa. E a gente começa trazendo as últimas atualizações sobre a saúde do nosso querido Papa Francisco, que está internado aí desde o último dia 14. Segundo o boletim divulgado pela Santa Sé, o Papa dormiu bem durante toda a noite. Não foram registradas novas crises respiratórias. Na noite desta segunda-feira, jovens, famílias, sacerdotes, freiras, cardeais residentes em Roma, chefes de discatérios e membros da Cúria Romana se reuniram na Praça de São Pedro para a oração do terço, conduzida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. Em sua introdução, ele pediu orações para que Francisco possa recuperar a saúde. Centenas de pessoas, apesar da chuva da tarde e da greve dos transportes em Roma, responderam ao chamado, que chegou durante a manhã, para uma iniciativa que reforçou a maratona de orações que já havia começado no sábado em várias dioceses do mundo. Em Buenos Aires, fiéis participaram da missa pela saúde do Santo Padre, mais comumente referido no país como Jorge Bergoglio. A celebração eucarística ocorreu na Praça Constitución. O local anualmente era palco de uma missa de Bergoglio, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires, cargo para o qual foi nomeado em 1998. Francisco rezava pelos catadores de recicláveis e contra o trabalho escravo. Agora é o protagonista das preces. Bom, e aqui a gente segue em oração pelo Santo Padre. Inclusive, a CNBB propõe à Igreja no Brasil um tempo de oração pelo Papa Francisco e temos visto aí essa mobilização na internet em várias dioceses do país. A gente, claro, segue aqui na torcida. E falando agora ainda sobre notícias da Igreja no Brasil, a Santa Sé anunciou hoje importantes alterações no episcopado brasileiro, com a aceitação de renúncias e a nomeação de novos bispos para diversas dioceses do país. A Santa Sé designou um novo bispo para a diocese de Itabuna, na Bahia. É Dom Jailton de Oliveira Lino. O dicastério para os bispos anunciou a aceitação da renúncia de Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, da Ordem dos Frades Menores, da diocese de Itapetininga. Para sucedê-lo, foi nomeado Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, até então bispo da diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Acolhendo o pedido de renúncia de Dom Antônio Augusto Dias Duarte e a solicitação do cardeal Orni João Tempesta, o Papa Francisco nomeou nesta terça-feira 3 bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Um deles é o Monsenhor Jansen Vieira Franco, do clero de Guaxupé, em Minas Gerais. Também foi nomeado o Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, do clero de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O Monsenhor José Maria Pereira também está entre os nomeados, sendo do clero de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe aí cada um deles nessa nova missão. E agora, trazendo mais notícias, claro, da igreja em todo o território nacional, a gente vai para o nordeste do país, porque a Arquidiocese de Maceió realizou no fim de semana um seminário sobre o tema Fraternidade e Ecologia Integral. E nós vamos saber como foi esse momento formativo na reportagem que eles enviaram aqui para o Igreja em Saída. Padres, representantes de paróquias, movimentos e religiosos estiveram reunidos aqui para um momento formativo sobre assuntos ligados ao tema da campanha, Fraternidade e Ecologia Integral. O primeiro olhar para a campanha nos leva a compreender a dimensão ecológica. Porém, o texto base nos ajuda a compreender que não é simplesmente cuidar da natureza, mas é compreender o homem, a nossa vida ligada dentro desse horizonte da própria a nossa existência nesse contexto do mundo em que nós vivemos. Por isso que aí vem o sentido do que o Papa Francisco deu ao termo da ecologia integral. Então, compreender que nós vivemos nesse mundo que Deus criou, que Deus nos deu e que nós devemos cuidar desse mundo. As palestras do seminário promovido pela Arquidiocese de Maceió sobre a campanha da Fraternidade 2025 foram assessoradas por professores da Universidade Federal de Alagoas. É importante que cada representação que hoje está aqui volte para seu município, comece a compreender e refletir a realidade do seu município
E a partir daí tem uma discussão em todos os espaços cabíveis, na escola, na comunidade, sobretudo com o apoio da igreja, que possa chegar a todos os cidadãos, a todos os paroquianos, a necessidade de viver em equilíbrio com a natureza, com o meio ambiente. O arcebispo de Maceió, que é frade franciscano, participou de toda a programação e explicou a inspiração da vida de São Francisco de Assis para viver a campanha da fraternidade no Jubileu da Esperança. É bem interessante que nesse ano nós celebramos os 800 anos do chamado Cântico de Monssol, o Cântico das Criaturas, composto por Francisco de Assis, quase que no ocaso da sua vida. Penso que Francisco de Assis é a chave de compreensão dessa relação entre o ano jubilar, o mistério da encarnação, que nós somos chamados a celebrar, e ao mesmo tempo cuidado com a criação. Cuidar da criação, reverenciar a criação, é um certo respeito ao Criador, a reverência ao Criador e colaborar com Ele na criação que continua. Muito obrigada aí ao pessoal da Arquidiocese de Maceió por compartilhar com a gente, compartilhar com todo o Brasil esse momento tão importante de formação, claro, falando aí do cuidado com a casa comum e ainda trazendo notícias sobre a campanha da fraternidade. O padre Kleber Rodrigues da Silva, pároco da Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, participou da construção do texto litúrgico Adoração Eucarística e Celebração Penitencial para a campanha deste ano. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com ele, que já está aqui nos aguardando. Padre, sua bênção, bom dia, é um prazer receber o senhor aqui no Igreja em Saída, tudo bem? Bom dia, Deus abençoe, uma alegria poder estar aí com vocês, acompanhando nessa reflexão da Igreja sobre a campanha da fraternidade. E, padre, em relação a esse documento, esse texto que o senhor participou da criação, eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais sobre o conteúdo para a gente. Então, a Comissão de Liturgia, junto com a Comissão da Campanha da Fraternidade, trabalham integrados ali na CNBB. E através da equipe de reflexão de liturgia, composta por alguns membros, do qual eu faço parte, então foi me pedido para fazer esse texto. É importante, acima de tudo, para mantermos uma estrutura, de um momento de introdução, da palavra, de preces, de reflexão. Então, primeiramente, foi uma surpresa, uma alegria receber esse convite do Frei Felipe e poder elaborar, no contexto litúrgico, essas duas grandes celebrações. E, padre, como que esse conteúdo vai ajudar assim, os fiéis a viverem melhor esse tempo, esse tema da campanha da fraternidade? A primeira celebração, então, da adoração eucarística, ela traz justamente esse momento de estar diante de Jesus, à luz da palavra de Deus, pensar como nós podemos agir e manter esta relação de responsabilidade com a casa comum. E a celebração penitencial traz, então, esta análise da consciência, em dois grandes momentos, também iluminados pela palavra de Deus, de que modo, então, a nossa consciência pesa diante daquilo que ainda não temos feito, da nossa responsabilidade nesse cuidado com a casa comum. E esse é um assunto que está bastante em alta agora, padre? Não só pela campanha da fraternidade, mas também pela COP30, que o Brasil vai receber esse ano. E aí na paróquia do senhor, no caso, como que vocês têm se movimentado para ensinar aos fiéis a importância desse cuidado com a casa comum, desse cuidado com a natureza e mostrar que a igreja também precisa estar presente aí dentro deste cenário, digamos assim? Particularmente, às vezes, no atendimento das confissões, eu procuro dar algumas penitências muito práticas, E eu tenho dito às vezes, olha, eu vou dar uma penitência para você plantar uma árvore, no sentido de que ela possa, vem reclamando do calor, então vamos fazer algo prático, Numa forma geral, na paróquia, eu acho que essa conscientização, encontros de formação, e pensar justamente em ações que visam esse cuidado do meio ambiente.
Ações teóricas, mas também ações práticas, né, padre? Muito obrigada, viu, por sua participação aqui no Igreja em Saída e parabéns aí por esse trabalho do senhor. Obrigado e Deus abençoe o trabalho e a missão de vocês também. Amém. É isso, né, gente? Vamos cuidar da nossa casa comum e a gente volta aqui a falar, claro, do Papa Francisco, que tanto nos ensina sobre isso, através aí da sua encíclica Laudato Si. Vamos ter esse cuidado com a nossa casa, com o meio ambiente e com a natureza. O Igreja em Saída fica por aqui, mas amanhã eu estou de volta trazendo, claro, as principais notícias da Igreja.